Olá, meus amigos inscritos do canal. Hoje eu vou relatar um fato que aconteceu comigo há muitos anos, um pequeno encontro que tive com essa criatura. E o que vou contar aqui é algo que realmente aconteceu comigo. Naquela época, a internet não era como hoje. Na verdade, acho que nem existia internet naquela época. E eu muito menos imaginava que iria passar por uma experiência como essa. Uma experiência que para mim foi apavorante demais. Ouvi algumas vezes meus avós contarem sobre histórias de lobisomens no estado da Bahia, lugar onde eu nasci. Só que eu fui criado no estado de São Paulo. Até então, eu nunca tinha visto nada do tipo, mas nunca duvidei da existência dessa criatura. Hoje sei que muitas pessoas ainda duvidam por não terem visto com seus próprios olhos, mas eu afirmo depois que veem, nunca mais vão duvidar. Muitos dizem que essas histórias são apenas contos, folclore ou fantasia, mas quem já teve o encontro muda de opinião. Não precisei mudar porque nunca duvidei de histórias de lobisomens. Na verdade, não é nada bom encontrar uma criatura dessa e ficar cara a cara com esse tipo de coisa. Bem, isso aconteceu em 1994. Eu tinha 16 anos e gostava muito de curtir uma farra, jogar futebol e aproveitar as noitadas, como todo jovem adolescente gosta de fazer. O Brasil, naquela época, tinha acabado de ser tetracampeão de futebol e ainda estávamos comemorando esse título. Esse fato aconteceu em uma sexta-feira para sábado, quando combinamos de ir a uma festa que aconteceria ali mesmo na região. No caminho fomos conversando, brincando e curtindo a noite. Tudo parecia tranquilo, chegamos ao forró e ficamos lá até umas 3 horas da madrugada. Depois disso, todos resolvemos ir embora para casa. A canseira já havia batido e, para piorar, tínhamos uns 10 quilômetros de estrada a percorrer. Éramos entre 15 e 20 pessoas. Quando chegamos perto de uma igreja, naquele escuro todo, notamos algo estranho. Havia um vulto no meio da estrada, e aquele vulto era negro. Embora a luz da lua estivesse estampada no céu, havia partes da estrada onde era escuro demais e não dava para enxergar direito. Nenhum de nós costumava andar com lanterna ou algo do tipo. Conforme nos aproximávamos do vulto, não conseguíamos enxergar nada com clareza. Era apenas uma silhueta negra que estava de pé sobre duas pernas. Parecia um enorme macaco, porque a silhueta era toda preta. Foi então que aquela coisa percebeu a nossa aproximação. Eu nunca vi algo tão veloz na minha vida. Aquilo saiu correndo. Aquilo parecia uma bala de tão rápido. Para se ter uma ideia, conforme aquela coisa corria, as pedrinhas voavam para o alto e a terra se sacudia pelo meio do mato. Mas aquilo não esboçou nenhuma reação a querer nos atacar e continuamos o nosso caminho. Mesmo assim, eu estava com aquela sensação de que estávamos sendo perseguidos e totalmente vigiados. Aquela coisa estava nos espreitando pelas beiradas. Até que, enfim, chegamos a uma reta onde os dois lados havia árvores grandes e assustadoras que cercavam a estrada e criavam uma espécie de túnel negro. Aquele trecho era muito sinistro, um pedaço da estrada onde a escuridão era total. Devo apenas dizer que estava com o coração na mão, apavorado. Eu parecia ser o único realmente preocupado com aquilo, enquanto o resto do grupo não parecia se importar. Quando nos aproximamos das árvores fechadas, naquele pedaço mais escuro, o inesperado aconteceu. Aquela criatura esquisita soltou um rugido, um grito tão forte e assustador que ecoou pela mata. Logo em seguida, ela sacudiu um pé de árvore com tanta força que parecia estar desafiando a gente. Naquele momento, achei que todo mundo ia correr dali a toda velocidade, mas surpreendentemente ninguém correu. Afinal, éramos mais ou menos 20 pessoas. E se aquele bicho quisesse nos atacar, provavelmente já teria feito isso. Aquele tipo de ser com certeza era um lobisomem. Por sorte, não nos atacou.
Não vimos nem seu rosto, nem suas patas, nem sua boca cheia de dentes tentando nos matar. Bem, gente, como falei para vocês, esse foi um pequeno fato que aconteceu comigo em meados de 1994. Mesmo não tendo sido atacado, foi apavorante. Obrigado por narrar o meu relato. Tenha uma boa noite. Olá, gente. Esse relato que vou contar aqui, bem, eu prefiro nem revelar o meu nome, mas gostaria muito que vocês soubessem o que aconteceu comigo. Na época eu era moleque, devia ter uns 14 anos. Eu sempre gostei de sair para caçar com meu avô. A gente tinha o costume de caçar à noite. Certo dia, meu avô falou que ia sair para caçar e perguntou se eu queria ir com ele. Eu balancei a cabeça dizendo que sim. Preparamos as armas, porque eu adorava aquela espingarda que meu pai usava para caçar. Era uma espingarda de grosso calibre, muito respeitada para a caça. Era uma espingarda de calibre 12. Nós nos arrumamos e fomos para a caçada. A noite começou meio ruim, mas depois os animais começaram a aparecer. Conseguimos abater 3 porcos do mato e 12 patos. Foi então que, em certo momento, paramos para descansar. Enquanto estávamos ali, começamos a ouvir uivos ao longe. No início não demos muita atenção, mas depois a coisa começou a esquentar. Aqueles uivos ficaram mais altos e intensos, e cada vez mais eles pareciam estar se aproximando de nós. Naquele momento, meu avô, experiente como era, falou para eu pegar a espingarda. Ele já sabia manejar as armas como ninguém e já começou a sussurrar, pedindo para que eu tivesse calma. Depois ele me orientou: sobe naquela árvore e fica lá de tocaia. Eu fiz exatamente o que ele mandou. Eu subi na árvore enquanto ele ficou lá embaixo atento. Foi quando bem embaixo de mim apareceu uma criatura negra, e junto dela veio um fedor insuportável de carne podre. Meu avô não pensou 2 vezes. Ao avistar a criatura frente a frente, ele preparou a espingarda, apontou e mandou bala. Foram 4 tiros seguidos. O bicho deu um urro de dor tão aterrorizante que me fez cair da árvore de tão assustado. A criatura então saiu correndo pela mata, fazendo uma quebradeira enorme enquanto fugia. Meu avô nervoso logo me pediu para descer da árvore. Quando desci, ele começou a brigar comigo gritando: "Por que tu não atirou naquela coisa, seu fresco?" Ele dizia que se os tiros dele não tivessem adiantado nada, aquela criatura poderia ter nos matado. Eu tentei me explicar dizendo que não conseguia atirar porque eu estava com medo. Só de ver aquela criatura grotesca e animalesca na minha frente, as minhas mãos começaram a tremer. Mesmo assim, o meu avô não deu muita bola. Ele continuou gritando comigo. Ele estava muito irritado. Depois disso, voltamos para casa. No outro dia, contamos o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou. Só que uma coisa eu digo: eu sei o que eu vi. Meu avô também sabe o que viu. E eu espero nunca mais ver aquela coisa na minha frente, pois nessas caçadas nem sempre a gente estava acostumado a dar de frente com uma criatura dessa. Naquele momento, pelo menos, não esperávamos encontrar um lobisomem enquanto caçávamos. Ainda bem que conseguimos sair daquela situação sem maiores problemas, mas essa experiência ficou marcada na minha memória. Mesmo hoje, já com a idade avançada, eu me lembro perfeitamente daquela noite de caçada e do encontro com a fera. Espero que tenham gostado do meu relato, mas na verdade deixo claro: isso não é uma fábula, isso realmente aconteceu comigo. Uma boa noite a todos. Esse fato aconteceu no norte do Pará, na cidade de Quatipuru, no ano de 2007. Cidade pequena, onde todo mundo se conhece. O meu nome é Pedro, e naquela época, minha amiga Maria e meu primo Carlos viviam lá comigo. Desde muito tempo, ouvíamos histórias sobre uma besta chamada lobisomem. Até então, para mim,
Eram só histórias, mas aquele ano eu tive meu primeiro encontro com aquela criatura. Tudo aconteceu numa noite em que voltei de uma pescaria com meu primo por volta das 19 horas. Na época, havia um barzinho na cidade, muito frequentado. Era um lugar bacana com mesas de sinuca e sempre juntava bastante gente. Eu resolvi ir ao bar com Carlos para jogar sinuca. Com o passar da noite, as pessoas foram indo embora e o bar foi ficando vazio. Já passava da meia-noite quando o dono do bar avisou que fecharia o bar em 10 minutos. Como éramos jovens e Maria gostava de fumar um cachimbo da paz, decidimos ir até um terreno baldio do outro lado do bar. Esse terreno tinha uma casa em construção, mas o mato era alto e já tomava conta do lugar. Deixei a minha bike emprestada do meu padrinho encostada no baldrame da casa. Enquanto isso, começamos a conversar sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Começamos a ouvir um ronco muito forte, algo que nunca havíamos escutado antes. Todos ficamos atentos e completamente calados. De repente aquele monstro apareceu, do tamanho de um bezerro, andando e sacudindo a cabeça. Suas orelhas eram enormes, algo que eu nunca tinha visto antes. Nesse momento sussurramos entre nós, dizendo que só podia ser um lobisomem. Foi então que sentimos um fedor insuportável, um cheiro forte e nauseante, como carne podre misturada com algo muito pior. Maria e Carlos começaram a querer correr, mas como eu era o mais jovem e estava tentando manter a calma, eu falei para eles: rapaz, é melhor a gente não correr. O lobisomem ficou ali, rosnando muito forte e sacudindo a cabeça de um lado para o outro. Enquanto nós encarávamos aquela criatura, eu tive uma ideia muito triste. Se eu jogasse uma pedra, talvez ele se assustasse e fugisse, dando tempo para a gente correr. Esse foi o meu pior erro. Foi uma ideia de jirico. Quando joguei a pedra, a fera saltou em nossa direção com uma velocidade assustadora. Nós saímos correndo desesperados, cada um tentando se salvar. Subi na bicicleta emprestada e pedalei como nunca. Sandálias voavam para tudo quanto é lado, e Carlos até tropeçou e caiu no chão enquanto tentava escapar. Enquanto corríamos, ainda conseguíamos ouvir a fera vindo atrás da gente, seu rosnado ecoando na escuridão. Chegamos na rua principal e seguimos direto para a casa do meu padrinho, João, o dono da bicicleta. Lá, chamamos meu irmão, que pegou sua espingarda enquanto eu e meu padrinho pegamos facões. Com cuidado, voltamos até o local onde tudo aconteceu. Quando chegamos lá, o cheiro nojento de carne podre e o rastro da criatura ainda estavam presentes. Mostrei para o meu padrinho onde o lobisomem apareceu. O mato estava todo amassado, quebrado e aquele cheiro ainda pairava no ar. Eu contei como ele ficou nos encarando antes de atacar. Disse também sobre os seus olhos vermelhos, que eram a coisa mais assustadora que já vi na vida. Aquilo foi um pesadelo, mas conseguimos escapar por pouco. Bem, passaram-se alguns anos e tive uma nova experiência, que foi mais ou menos assim. Foi na casa da minha tia. Isso foi mais ou menos umas 8h30 da noite. Naquela noite, eu lembrei que mais cedo eu tinha deixado um machado no fundo do quintal, perto do manguezal. Meu tio Antônio me pediu para buscar o machado e eu fui até lá. Quando me aproximei de uma goiabeira, ouvi algo estranho vindo da beira do mangue. Resolvi parar e me esconder atrás de uma árvore. Foi então que vi aqueles olhos vermelhos, os mesmos olhos, exatamente como da outra vez. Imediatamente pensei comigo: só pode ser aquele lobisomem de novo. Felizmente, dessa vez ele não me viu, mas percebi que ele estava farejando alguma coisa. Lembrei que mais cedo tínhamos jogado os cascos de caranguejo ali perto. A fera se aproximou dos cascos e começou a comê-los, rasgando tudo com os dentes. Fiquei paralisado. Na verdade, eu fiquei ali escondido, congelado de medo, sem saber o que fazer. Dessa vez, eu consegui observar alguns detalhes a mais na criatura. Ela era enorme,
com uma aparência impressionante e assustadora. Tinha orelhas muito grandes, não possuía rabo. O corpo era desproporcional, a parte da frente era mais baixa que a de trás, o que fazia parecer um animal muito estranho. Enquanto ele comia os cascos, notei que ele sacudia a cabeça. A cada movimento, suas orelhas batiam uma na outra, produzindo um som semelhante ao de palmas. Eu estava completamente imóvel, mas aos poucos comecei a recuar andando de costas em direção à casa do meu tio. Pelo que eu percebi, o lobisomem não tinha me notado. Quando cheguei na casa, relatei tudo ao meu tio. Ele, sem demora, pegou a sua espingarda e fomos juntos até o local onde eu havia visto a criatura. Chegando lá, não encontramos o lobisomem, mas ainda assim podíamos ouvir os sons de algo grande se afastando pelo matagal. Esse foi o fim daquele encontro. Bem, esses são os meus relatos que eu vivi com aquela coisa. Espero que vocês tenham gostado e apreciado o relato, mas sinceramente desejo que ninguém tenha que passar por algo parecido. Ver algo assim de perto é uma das piores experiências que se pode imaginar. Agradeço ao canal Relatos do Frank por compartilhar a minha história. Olá, o meu nome é João Paulo. Eu tenho 20 anos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2016, quando eu tinha 18 anos. Desde que eu era criança, por motivos pessoais, moro em um sítio com o meu avô e o meu tio, perto da cidade de Joanópolis. Quando eu era criança e meu avô ainda era vivo, a minha avó costumava contar uma história que na época eu achava que era apenas uma invenção. Ela dizia que em uma noite, um animal sobrenatural, que ela dizia ser um lobisomem, tentou invadir a casa do sítio. Segundo a minha avó, meu avô deu um tiro de espingarda na criatura, mas o bicho não morreu e saiu correndo pelo mato. Sempre que minha avó contava essa história, eu, ainda criança, achava que era apenas para nos assustar. Ela dizia isso para evitar que eu e meu primo, que costumávamos visitar o sítio de vez em quando, evitássemos sair andando pelos matos sozinho. Meu avô, porém, confirmava essa história com seriedade. Ele tinha tanto respeito pelos matos que nunca andava desarmado por lá. Bem, no ano de 2013, o meu avô faleceu. Pouco antes da sua morte, ele me deu um punhal e me fez prometer que nunca contaria a ninguém da família que ele havia me dado aquela arma. Ele disse que eu deveria levá-la sempre que fosse andar pelos matos. Depois que ele faleceu, comecei a ajudar meu tio e a cuidar do sítio. Perto dali, havia uma serra com um grande pasto abandonado. Meu tio fez um acordo com o dono da área para cortar o capim e complementar a alimentação das vacas. Por 2 semanas, fomos até a serra com o jirico e uma carretinha para buscar capim. Foi então que, um certo dia, sentimos um cheiro forte de carniça por perto. Decidimos verificar e encontramos o corpo de um animal. Parecia ser um cachorro, mas algo não estava certo, não parecia normal. Ele estava com algumas partes do corpo faltando, inclusive a cabeça. Meu tio e eu ficamos abismados com aquilo, mas logo esquecemos o assunto e continuamos o serviço na terra. Praticamente todos os dias, íamos cortar o capim para levar às vacas. Em um certo dia, conseguimos cortar bastante capim, o suficiente para precisar de 2 viagens para levar tudo ao sítio. Enchemos a carretinha com a primeira remessa e voltamos ao sítio, planejando voltar em seguida para buscar o restante. No entanto, ao chegar ao sítio, tivemos um imprevisto e precisávamos ir à cidade de carro para resolver um problema urgente. Quando retornamos, era mais ou menos 11 horas da noite. Jantamos e eu, exausto, avisei que iria tomar banho. Foi então que meu tio sugeriu que buscássemos o capim antes disso, já que estava cortado e seria rápido, bastaria apenas carregar na carretinha e voltar. Assim adiantaríamos o trabalho do dia seguinte.
Concordei, pegamos as lanternas e, como de costume, levei comigo o punhal que meu avô havia me dado, seguindo sempre sua recomendação de nunca andar pelos matos sem ele. Entramos no Jerico e seguimos em direção à serra. Quando estávamos terminando de encher a carretinha, já devia ser por volta de 00:20. De repente começamos a ouvir barulhos vindos do meio do mato, como se algo grande estivesse andando por ali. Meu tio e eu nos olhamos claramente assustados. Curiosos e imprudentes, decidimos seguir na direção do som, apontando a lanterna para tentar identificar o que era. Até hoje eu me arrependo dessa decisão. Após andar uns 15 metros, meu tio avistou um vulto negro e apontou a lanterna. No momento em que iluminamos o vulto, percebemos algo inacreditável. Era um animal grande e agachado. Assim que a luz o atingiu, a criatura se levantou e ficou de pé sobre 2 patas. Ela era enorme e completamente aterrorizante. Meu tio, já tomado pelo pavor, gritou: "Corre!" Começamos a correr desesperadamente. Meu tio conseguiu subir em uma árvore, mas eu, tomado pelo pânico, percebi que aquela criatura já estava muito perto de mim. Naquele momento achei que seria o meu fim. Foi então que me lembrei do punhal. Com uma rapidez que eu não sabia que possuía, saquei a lâmina da bainha. Quando a criatura estava prestes a me atacar, senti como se uma força sobrenatural tomasse conta do meu braço. Em um movimento rápido e certeiro, eu enfiei o punhal no pescoço da criatura. Ela soltou um grito de dor ensurdecedor e recuou. Ainda com o punhal em mãos, eu pensei em atacar novamente, mas a criatura virou-se e correu em direção ao mato. Com o coração disparado, eu me levantei e subi na árvore onde meu tio estava. Mesmo depois da criatura desaparecer, ficamos ali por um bom tempo, sem coragem de descer, até termos certeza absoluta de que ela havia ido embora. Quando finalmente descemos, corremos para pegar o jerico e voltar ao sítio. Chegando lá, a minha avó estava completamente preocupada com a nossa demora. Contamos a ela o que havia acontecido. Ela, perplexa, ouviu tudo com atenção. Naquele momento não consegui mais segurar o segredo e contei que o que me salvou foi o punhal que meu avô havia me dado antes de morrer. A minha avó, muito emocionada, disse que o que me salvou foi Deus e a proteção do meu avô. Após esse episódio, meu tio suspendeu o acordo com o dono da serra e nunca mais saímos à noite para fazer os trabalhos do sítio. Obrigado e tenha uma boa noite.